Muito bem, pessoal. Então, vamos iniciar aqui nossa aula. Vamos falar inicialmente sobre o JPA Repository. A gente já viu na última aula uma demonstração que a gente fez da utilização dessa interface, né, do Spring Data. E a gente vai falar especificamente sobre o JPA Repository. A gente falou que é uma interface que a gente utiliza dessa interface, a gente estende essa interface na nossa aplicação e a gente pode utilizar vários métodos deles. Então, só para a gente recapitular rapidinho, aqui no projeto, aliás, deixa eu dar uma paradinha aqui, vou fazer o seguinte, esse mesmo projeto, opa, chegou mais alguém aí, acho que é a Gabriele, boa noite, Gabriele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp. O que a gente vai fazer? Olha, lá na minha pasta, nessa pasta aqui, ó, o arquivo que eu passei para vocês foi esse aqui, ó, tá? Que eu coloquei lá no Classroom. Então, o que eu vou fazer agora... Opa, chegaram mais alunos aí, boa noite. O pessoal que está chegando aí. Então, ó, esse arquivo aqui é esse arquivo que eu vou importar, tá? Lá para o meu projeto. Então, estou lá no Eclipse. Fica atenção, tá, gente? Olha, a gente sempre refaz essa parte, vocês precisam fazer isso. Que o banco de dados de vocês tem que estar criado, e aquela última alteração da última aula, a aula está gravada, vocês têm que fazer e implementar isso no banco de vocês. O acréscimo daquele campo quantidade de itens em estoque. Tá? Vocês precisam fazer isso, porque senão não roda. Tá? E vocês precisam fazer isso, vocês precisam testar isso. Tá? A prática é super importante. Sem prática, vocês não chegam em lugar nenhum. Em programação, não chegam em lugar nenhum. Muito bem, então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, File, a letra está pequenininha, mas eu vou lendo para vocês. Ó, File, Corte. Aqui eu seleciono o Maven. Existing, eu digitei aqui Maven, e aí apareceu a opção Existing Maven Projects. Avancei. Aí eu vou selecionar aquela minha pasta que eu acabei de falar com vocês. Aí já apareceu aqui, ó, o estoque, que é a versão do projeto. Claro, descompactada, né? Porque eu mandei para vocês a versão compactada. Quando você descompactar, ele vai gerar essa pasta estoque aqui. Aí você vai abrir isso na pasta anterior, né? Por exemplo, olha, o estoque está aqui, eu estou na pasta anterior a ele. Então, me aparece aqui a pasta estoque, eu seleciono esse caminho aqui, esse caminho que eu indico aqui, ó. E mostrar para mim a pasta referente ao projeto. Eu vou selecionar a pasta, ele já traz lá o POM, vou dar um Finish. Ele já trouxe aqui o estoque. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima do projeto, vou vir em Maven, Update Project, clico aqui, force update, clico aqui, ó, ele já foi lá no repositório central, baixou o que tinha que baixar e o projeto já está rodando. Se eu vier aqui agora, então vamos só dar uma conferidinha aqui. Olha, meu banco está aqui, as configurações. Deixa eu mostrar aqui as configurações para vocês. Source. Aqui. As configurações do meu banco. Deixe-me ver. Repository. Controller. Aqui, ó. Source, está logo aqui abaixo. Ó, depois de toda essa minha estrutura de pacotes, eu tenho aqui embaixo a pasta Source. Deixa eu abrir a lupa rapidinho para vocês verem aqui. Estoque, eu tenho essas estruturas de pasta, eu tenho aqui, ó, Source, Main, Web App, MetaInf, Web Context.xml, aqui está o nosso XML, e aqui as configurações do nosso banco.
eu já tenho aqui, ó, o banco estoque, né, que é o banco que está na minha máquina. Tá? Beleza. Legal. Então, vou sair da lupa agora. Voltei para cá. Aí eu vou pegar esse projeto estoque, vou jogar para dentro aqui do Tomcat, que eu vou subir com esse projeto. Coloquei aqui. Agora eu vou iniciar minha aplicação. Cliquei aqui no botãozinho verdinho. Ele já está iniciando a aplicação. Teoricamente, ela tem que funcionar bonitinho. O meu banco está criado, está tudo direitinho, está tudo certinho, né? Aquelas duas tabelas estão criadas. A nossa tabela de estilo já está com os registros lá de estilo, né? Esperar um pouquinho, a aplicação subir. Enquanto isso, acho que chegou mais alguém aí, né? O Glauco. Bem-vindo, Glauco. Vamos lá. Está iniciando aí o Tomcat. Tá vendo? Às vezes ele tem essa demora. Por isso que é importante, muito importante, vocês configurarem no Tomcat de vocês. Agora subiu. É muito importante vocês virem aqui, ó, deixa eu até mostrar isso aqui de novo para vocês. Na aba Server, vou dar um clique duplo no Tomcat aqui, ó. É por isso que é muito importante vocês colocarem esse timeout aqui, ó. Aí eu abri o localhost do Tomcat, né? Você coloca 300 segundos. Por quê? Para poder dar tempo, né? Esses 300 segundos aqui é para poder você ter, são 5 minutos, tempo suficiente para a aplicação subir. E se isso aqui tiver só com 45 segundos, que normalmente ele já vem configurado por padrão, se a sua aplicação demora 45 segundos para subir, vocês viram que demorou um pouco aqui, ele vai interromper a aplicação. Por isso que é importante esse timeout aqui, ó. Esse start, tem que mudar, botar sempre 300 aqui. Bom, mas eu já vi que a aplicação subiu numa boa, então eu vou lá no navegador, vou rodar. Ao host. Ao host. Produtos barra novo. Vamos ver se vai subir aqui, nosso formulário. Opa, beleza. Cadastro está aqui. Então, aplicação, essa aqui é a aplicação final que vocês vão baixar na máquina de vocês, que já está lá no Classroom, tá? Então, vamos agora trabalhar aqui no nosso material. Em primeiro lugar, vamos falar sobre JPA Repository. Então, a gente, na verdade, vai relembrar, né? Porque eu já falei sobre isso, mas agora tem um material aí para vocês reforçarem o estudo. O JPA Repository é uma abstração que o Spring Data fornece, oferecendo uma série de métodos, como aqueles referentes a um CRUD, onde você salva, deleta, altera, pesquisa. Então, todos esses métodos aqui, olha, para você tratar uma tabela de banco de dados, você tem, por meio do Spring Data, né? Utilizando aquela interface do JPA Repository. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho a minha tabela de estoque, né? Então, eu fiz um select, asterisco, from, produto, where, SKU igual a AA1. Não tem nada lá. Você vê que não trouxe registro nenhum, né? Antes de implementarmos o SQL referente ao slide anterior, vamos comentar sobre um recurso oferecido no Java, a partir da versão 8, que é esse optional. Esse optional é um recurso do Java muito interessante. A principal proposta é encapsular o retorno de métodos, informar se um valor do tipo. Esse tipo aqui indica, vamos dizer assim, ele identifica o tipo referente à minha estrutura que eu estou trabalhando. Tá? Vou mostrar isso na prática para vocês. Olha, esse T é uma variável de tipo. Isso funciona mais ou menos como uma variável em um template, onde você pode substituir T por qualquer tipo qualquer. Lembrando que tipo em Java é sinônimo de classe. Então, em alguns momentos, vocês vão ver isso em algumas aplicações Java. Então, com isso, a gente tem uma série de recursos, como um erro tradicional, null pointer exception, né?
Verificação de valor nulo, eu também não preciso fazer isso, eu tenho uma forma mais elegante de trabalhar isso. Por exemplo, eu posso utilizar esse método isPresent. Tá? Se eu tenho alguma coisa presente, se eu tenho algum registro presente, digamos assim. Tá? Então, aqui, ó, um exemplozinho. Ó. Optional, produto, retorno, igual optional, ponto, off, no available. E aqui eu posso utilizar um método busca produto. E aqui eu passo a minha chave de pesquisa. E aí eu faço o seguinte, olha, se retorno, vejam que é um objeto que eu criei. IsPresent, produto encontrado, se não, produto não encontrado. Então, isso aqui é uma forma muito elegante de se trabalhar. Tá? Vou repetir essa explicação assim, rapidamente, para vocês possam entender melhor. Quem é produto? É minha classe de produto. Eu estou usando agora o optional, que me permite utilizar alguns métodos específicos. Então, a partir desse optional, eu criei um objeto chamado retorno. Então, agora eu tenho um objeto retorno. Esse objeto retorno, ele representa o quê? O meu produto, minha classe de produto. Então imagine que eu criei 5 registros de produto lá. Se esse meu sistema é um sistema de vinhos, né? Tenho 5 tipos de vinhos cadastrados lá. Então, 5 códigos de vinhos. Um vinho francês, vários tipos de vinhos, 5 vinhos, tá? E o que eu faço? Eu criei um método chamado busca produto. Esse busca produto é um método em que eu vou passar o código do meu produto e ele vai me retornar se ele encontrou ou não. Eu atribuo esse resultado aqui, olha, para esse meu retorno, para esse objeto retorno. E aqui eu pergunto se retorno isPresent, quer dizer, se eu encontrei esse produto, digamos que eu coloquei aqui um código AA00001. Imagina que eu tenho esse produto lá cadastrado na minha tabela, aquela tabela de produtos nossa. Se ele encontrar, ele vai retornar isPresent verdadeiro. Se não, ele mostra aqui falso. Tá? Olha só. Aqui tem esse exemplo, olha. Aqui eu tenho o meu repositório. Aquilo, aula de segunda-feira. Eu tenho produtos.java, que é o meu repositório de produtos. Aqui dentro, olha, o que eu fiz? Eu acrescentei esse import, estou importando essa classe optional, que é uma classe do Java, a partir do Java 8. E aqui eu faço isso, olha. Optional, produto, find by SKU. Eu criei aqui um método chamado find by SKU, que eu vou implementar esse método, tenho que implementar esse método, e eu passei para ele a minha string. Então, com isso, eu posso utilizar esse método e utilizar esse artifício aqui que eu mostrei para vocês. Tá? No nosso projeto, a gente vai fazer isso. Tá? Muito bem. Então, olha, eu já estou utilizando aqui. Então, além, olha, de estender os métodos do repositório, eu posso criar os meus métodos dentro desse meu repositório, produtos. Tá? Beleza. Então, isso é para mostrar, esse momento foi para mostrar, assim, o poder do JPA Repository. Agora, uma coisa que todo desenvolvedor aprende é que, no passado, existia um outro método de acesso a dados conhecido por DAO. É uma espécie de acesso aos objetos, né, aos dados por objeto. Eu crio métodos, só que métodos assim manuais, na mão, eu faço tudo na maioria das vezes eu faço na mão. O repository é esse recurso que eu estou mostrando para vocês, que é um recurso mais, digamos assim, moderno, que se utiliza mais em termos de mercado. O DAO é um processo mais manual. O repository, para eu implementar repository, por exemplo, eu tenho que ter, o meu banco de dados tem que permitir isso, o MySQL permite isso, o Postgre permite isso, o Oracle permite isso.
Agora, existem alguns outros bancos de dados que não permitem isso. Aí a gente tem que usar essa estratégia do DAO, que é uma estratégia mais manual. Você tem que fazer um trabalho mais manual. Tá? Nosso foco é todo no repository. A gente está trabalhando com uma metodologia mais moderna. Tá? No caso do DAO, você teria que criar todos esses métodos manuais. Já seria mais trabalhoso. Isso tem a ver com o que a gente chama de design patterns, que são padrões de projeto. Então, essa ideia de repository, né, é uma exclusividade do Java, tá? Quem acha que isso é exclusividade do Java está enganado. Qualquer tecnologia, eu, por exemplo, aqui no curso, a partir do 4º período, eu mostro para vocês uma tecnologia, que é o Sequelize, que a gente utiliza também essa estratégia de repositório. Tá? Então, isso por quê? Porque é um design patterns, que é um padrão de projeto. Normalmente você ouve falar disso aqui lá na engenharia de software. Tá? Mas aqui a gente não está trabalhando assim com a parte arquitetural, de teoria, que é mais prático. Então, eu faço tudo na prática. Então, no projeto que estamos desenvolvendo, estamos utilizando esse padrão repositório, mas existem outros, que é esse Data Access Object. Nessa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre as diferenças entre eles. Né? Então, eu faço aqui uma introdução. Olha, todo software possui um ciclo de vida. Em determinado momento, alguma modificação acontecerá, seja pela implementação de novas funcionalidades ou correção de erros, de bugs. Porém, a realização dessas mudanças, sem um bom planejamento, pode acarretar em problemas como códigos repetidos, classes altamente acopladas, códigos extensos, com muitas responsabilidades, prejudicando assim a modelagem do sistema. Para evitar e solucionar esses problemas, que surgiram os tais padrões de projeto, que são os design patterns. Tá? O DAO é um padrão mais antigo, o repositório é um padrão mais moderno. O que o DAO significa? É um padrão de projeto que abstrai e encapsula os mecanismos de acesso a dados, escondendo os detalhes da execução da origem dos dados. Então, a ideia aqui é sempre trabalhar com MVC, né? View, Controller, Model. E o DAO são métodos que você vai criar para poder acessar os seus dados lá no banco de dados. E trabalhar nesse modelo que a gente já vem trabalhando. Então, assim, em termos práticos, o DAO seria... A gente criaria os métodos dentro lá das nossas pastas. No caso do repositório, eles já vêm todos prontos para a gente. O repositório, que é o que a gente está usando, né? É um dos padrões de projeto dos mais utilizados e conhecidos no processo de desenvolvimento de sistemas. Sua utilização contribui no isolamento da camada de acesso a dados, com a camada de negócio, mais conhecida como camada de domínio. O repositório, o padrão repositório, permite o encapsulamento da lógica de acesso a dados, impulsionando o uso da injeção de dependência e proporcionando uma visão mais orientada a objetos das interações com a DAO. Então, nessas nossas aulas, vocês vão ver que a gente não vai usar SQL. Você não vai fazer SQL na mão, né? Que é o que vocês vão conhecer, se já não estão conhecendo na outra disciplina. Eles não fazem isso na mão aqui. Por quê? Porque a gente tem métodos que fazem isso para a gente, que é exatamente o Spring Data, que trabalha com o conceito de repository, padrão de projeto repositório. Tá? Então, aqui a gente tem um desenho de como é que é essa estrutura. Ele já me oferece as interfaces. Na minha aplicação, eu estendo essa interface dele. Tá? E aí eu informo quais são os meus domínios. Os domínios são o quê? São as minhas tabelas, né? São as minhas entidades. Tá? Então, a gente vê isso tudo na prática aqui. Aqui um fala um pouquinho mais sobre isso, né? Foram criados para serem uma camada entre a aplicação e o banco de dados. Então, para eu acessar o banco de dados, eu vou usar essas camadas. Eu não vou utilizar comandos específicos de SQL. Um destaque no padrão repositório é o tratamento das entidades como coleções. Procuraremos seguir esse padrão de desenvolvimento, buscando utilizar melhores práticas do desenvolvimento de software. Ontem eu estava comentando isso aqui com os meninos na saída, na segunda, foi na segunda,
de que aquele relacionamento a gente já implementou, por exemplo, da nossa tabela estilo. Olha aqui, ó, rapidamente, que eu estava mostrando para os meninos na segunda-feira. A gente vem aqui, ó, aqui na nossa classe. Vou vir aqui, ó, na classe de modelo de produto. Aqui, por exemplo, eu já disse, olha, eu já implementei a relação de produto com estilo. Aqui, ó. Aqui eu implementei a relação de produto com estilo. Estou dizendo aqui, eu estou na tabela de produto. Muitos produtos estão para um estilo. Então, eu tenho um estilo de vinho lá, vinho seco. Eu tenho vários códigos de vinho seco. Tem um único estilo, eu tenho muitos produtos. Se eu for lá na minha classe de estilo, aqui, ó, aqui eu defino exatamente o contrário. Aqui eu defino, olha, eu tenho quais são os campos? Eu tenho o código do estilo, o nome do estilo, e aqui eu tenho a relação. Só que dentro dessa tabela, se eu pensar em termos de banco de dados, eu não tenho o código do produto. Que é uma relação 1 para N, né? Mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui o Notepad para mostrar para vocês a ideia. Notepad. Vou mostrar para vocês aqui a ideia. Então, eu tenho mais ou menos assim, ó. Eu tenho produto versus estilo. Aqui no produto, eu tenho todos aqueles dados, né? Do produto. Código, nome. E aqui, como essa minha relação aqui é N e aqui é 1, eu tenho que, aqui na tabela produto, a chave primária de estilo vem para cá. Então, aqui eu tenho o código do estilo. Na tabela de estilo, eu tenho o código do estilo e o nome do estilo. Eu não tenho aqui o código do produto. Então, aqui, ó, eu só tenho o código do estilo e o nome do estilo. Agora, eu crio um campo aqui dentro, que é uma espécie de campo virtual, para indicar o seguinte: se eu posicionar um determinado estilo de vinho branco, automaticamente o Java ele traz para mim uma lista com todos os produtos do vinho branco. Ele traz uma lista. Por quê? Porque eu estou criando uma lista de produtos. Ó. Ou seja, um estilo está para muitos produtos. Então, eu crio essa implementação, aquilo que você aprende lá na teoria, na modelagem de dados, eu faço aqui na prática. Já no caso do produto, voltando aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um campo mesmo. Ó, código de estilo. Eu tenho esse campo aqui. Eu tenho esse campo aqui, ó. Código de estilo. Só que aqui ele é representado pela minha entidade estilo. Tá certo? Eu faço referência à minha entidade, não ao código. Eu só coloquei o título da coluna, mas na verdade ele está apontando para quem? Para aquela tabela de estilo. De maneira que se eu encontrar um produto, automaticamente ele vai posicionar o estilo daquele produto. Então a gente faz isso tudo na prática. E aí a gente cria toda essa estrutura e aí ele trabalha de forma automática para a gente. Eu uso um método lá, ele já retorna todos os dados para mim, sem eu fazer muito esforço de programação. Quer dizer, eu demorei para criar uma estrutura de projeto, usando os padrões de projeto. Agora fica muito fácil de desenvolver as coisas, à medida que o projeto começa a crescer. É por isso que as grandes empresas, os bancos, por exemplo, só trabalham com Java. Por quê? Porque ele tem toda uma estrutura. Quando você vai fazer um sistema ali com Bootkin, aí tudo bem, você pode fazer um programinha lá no PHP que está tudo bem, cara, mas aquele negócio não vai crescer. Né? Agora, quando a coisa começa a crescer, fica num ambiente assim mais corporativo, você tem que ter estrutura para você trabalhar. Né? Por isso que, em termos de salarial, o Java paga os melhores salários. Né? Agora, tem outras tecnologias também aí, né, surgindo, né? Então, vamos em frente, vamos continuar aqui. Bom,
eu estava aqui, né, falando sobre exatamente essa relação. O meu padrão repositório, eu vou ter tudo isso na mão. Agora vamos na prática. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. E a primeira coisa que a gente vai fazer é montar as combos. Montando os combos e rádio do cadastro de produtos. Então, vamos lá. Antes de iniciarmos com o assunto principal dessa etapa do projeto, vamos configurar o Apache Common Binutius, né, em nosso projeto, que é uma biblioteca muito utilizada aqui no Java, né? A gente utiliza alguns métodos, né, dessa biblioteca. Isso aqui está configurado, o projeto que eu passei para vocês já tem esse Binutius aqui. Se a gente vier aqui, ó, essa dependência, aqui no POM, ele já está aqui, ó. Essa versão do projeto, então, já está aqui. Deixa eu ver aqui. Timeleaf, aqui, ó. Já está aqui, ó. Já coloquei aqui a versão e as dependências já estão aqui embaixo. Então, a cópia que eu passei para vocês já está com tudo isso, ó. E aqui estão as dependências. Então, eu já faço referência a esses projetos. Ele já está aqui, ó. Dentro aqui dessas minhas dependências. Tá? Eu tenho que localizar ali, mas não perder tempo com isso não. Vamos lá. Aqui eu crio, né, como eu já mostrei, as dependências, aí vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai montar os combos referentes ao estilo e sabor. E o radio, ou region, né, button, referentes à origem, nacional ou internacional. Então, a gente vai implementar isso aqui agora no projeto. A gente vai utilizar essa classe model and view para especificar a view que será renderizada e quais são os dados e quais os dados ela utilizará para isso. Então, se você vier aqui no nosso projeto agora, isso já está funcionando. Ó. Se vier aqui, ó, cliquei no estilo, ele já trouxe. Ó. Esses estilos aqui, ele está indo lá no banco de dados buscar. Se eu chamar aqui o Workbench para mostrar para vocês isso, vou abrir aqui rapidinho o Workbench para mostrar para vocês, olha. Aqui, ó. Nossa tabela de estilos, ó. Select a series from estilos. Ó. Executei, ele trouxe, ó, chá verde, uvas, limão e couve. Exatamente o que aparece aqui, ó, chá verde, uvas, limão e couve. Então, já tá, o meu projeto já está integrado. Eu cliquei nessa combo aqui, ele já vai lá no banco buscar os dados. Tá? Os sabores, eu também já defini para ele. Só que esses sabores aqui tratam de uma estrutura de enumerado. Eu não tenho uma tabela para isso. Tá? E a gente implementou também aqui esse Radium Button, né? Origem, se é nacional ou internacional. Então, quando você for fazer um cadastramento, você tem que selecionar isso. Tá? Então, esse material aqui, ele é dedicado a isso. Vou mostrar como é que a gente implementou isso. Então, olha só. Eu estou aqui dentro do Produtos Controller. O que eu fiz? Inicialmente, olha, eu importo essa classe Model View. Model and View, que me permite fazer isso aqui, que vocês viram, né? E eu, como vou trabalhar com sabor, esse sabor aqui, ó, é um modelo enumerado. Esse model sabor aqui, que vem esse model sabor. Vou ver aqui, ó. Aqui nos meus modelos, ó, eu tenho aqui, ó, sabor. Eu criei aqui um enum, não é uma classe, é um enumerado. E aqui eu defini quais são os sabores que eu tenho, ó. Lá no banco de dados vai ficar gravado doce, suave, seco e semi-seco, que são os sabores que eu tenho. Tá? Então, isso aqui, eu estou buscando aqui, ó. Quando eu venho aqui na minha aplicação e clico aqui, ó, isso aqui ele está buscando dessa estrutura enumerada. Enumerado é quando... Qual é a diferença de uma tabela, de uma classe, por enumerado? Por exemplo, estilos, o cara pode criar lá, sei lá quantos estilos. Agora, sabor não, eu defini que são 4 sabores só.
Tá? É como se fosse assim, estado civil. Eu vou definir que eu tenho lá alguns estados civis. Tá? Não vai passar daquilo, então eu defino um domínio para aquilo. Aí eu crio um enumerado. Agora, quando é uma tabela, quando é uma entidade que eu não tenho controle, não sei quantos o cara vai cadastrar, aí não tem jeito, aí eu tenho que criar uma tabela mesmo, que é o caso aqui do estilo, que é uma classe estilo. Não é um enumerado, como é o caso do sabor. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem o enumerado sabor, e a gente tem também o enumerado origem, que é o nacional e internacional. Esse nacional e internacional, a gente, quando implementou aqui no projeto, a gente usou o Radian Button, porque só são dois, né? Quando você tem dois só, não precisa ficar criando uma caixinha como está aqui, né? Você cria uma caixinha quando você tem mais de três, né? Aí vale a pena você criar um combo. Quando você tem menos de três, até dá para fazer um Radian Button, como eu fiz aqui. Mas a ideia é que os dois são enumerados. Tá? Então, gente, é coisa que tem que estudar, né? Vamos continuar. Aí eu vou implementar isso. Aí olha só a ideia. Onde que eu vou implementar isso? Lá no meu mapeamento. Então, lá na rota, quando o cara chama aqui, ó, quando eu chamo a aplicação, quando eu venho aqui, ó, e chamo a aplicação, quando eu faço uma primeira requisição, ele vai encontrar a rota produtos barra novo, barra produtos barra novo. Onde que vai onde é que eu vou capturar isso lá no meu produtos controle? Aqui, barra produtos barra novo do tipo get, né? O tipo post aqui é quando eu clico no botão salvar. Eu sempre lembro isso de vocês. Então, quando eu iniciei a aplicação, o que eu faço? Eu já monto o meu modo envio. Eu crio esse MV, esse objeto MV, e jogo para dentro desse MV o quê? Todos os meus sabores. Quando eu coloco aqui, ó, sabor.values, porque esse sabor aqui, ele representa o quê? Representa aquele meu enumerado, que eu defini aqui anteriormente, olha. Ó, eu importei aqui esses sabores. Então, ele já vai disponibilizar para mim quais são os sabores. Então, ele vai criar para mim uma lista e vai jogar dentro dessa lista chamada sabores. Então, eu criei aqui um objeto chamado sabores. Tá certo? Então, nesse momento, lá no meu HTML, eu implementei isso. Eu vou mostrar para vocês isso. Tá? Quando ele, lá no HTML, um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Como é que a gente, lá no HTML, quando a gente clica aqui nesse botãozinho, isso aqui é HTML. Quando eu clico aqui, como é que ele abre isso aqui? Ó? Ele abre isso aqui por quê? Porque ele lê os sabores. Esse objeto de sabores que eu carreguei, fazendo simplesmente isso aqui. Tá? E aí, quando eu clico lá no botão salvar, a gente vai implementar isso aqui depois, né? Mas, por enquanto, a gente não está fazendo nada ainda. Por enquanto. Olha aqui, ó. Aqui no HTML, ó. Lá no meu HTML cadastro produtos, deixa eu mostrar no projeto para vocês. Isso aqui, ó. Aqui dentro do nosso projeto, deixa eu chamar a lupa aqui. Chamar a lupa. Aqui, ó. Aqui no nosso projeto, olha, o HTML está dentro do Resource, Templates, Produto, Cadastro Produto. Aqui, ó. Aqui. Aqui, né? Então, acho que tem alguém querendo entrar aí na aula. Ó, cadastro Produto HTML. Esse HTML que eu vou explicar para vocês agora, tá? Deixa eu sair aqui da lupa para... se tem algum aluno querendo entrar aí na aula. É a Sara. Oi, Sara. Boa noite. Bom, então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, vamos lá. Esse HTML, esse cadastro produto HTML, é exatamente isso aqui, ó. Cadastro produto HTML. Então, eu vou chegar lá no ponto, nesse ponto aqui, ó. Sabor. Então, Ctrl F aqui, ó. Sabor. Aqui, ó. Esse trecho aqui, ó, que eu vou mostrar, vou explicar para vocês agora. Esse trecho aqui, ó. O que é esse trecho aqui, ó? Selecione o sabor. Tá aqui a telinha, ó. Deixa eu mostrar aqui a telinha para vocês aqui, ó. Estilo, ó, seleciona, não, é sabor. Sabor, seleciona o sabor. Então, olha, o meu título, o meu rótulo é sabor, esse label aqui. Aqui dentro da caixinha,
eu coloquei um nome, né? Selecione sabor. Eu estou utilizando a tag option do HTML, coloquei aqui, ó, selecione esse valor aqui, é o que vai aparecer aqui. Então, quando o cara dá um cliquezinho aqui, ó, nessa setinha, é exatamente isso que ele faz, ó. O que ele faz? Ó, eu estou usando aqui a minha tag do TimeLeaf, it. Esse it, o que ele faz? É como se fosse uma interação, como se fosse um for. O que ele vai fazer? Olha, ele vai interagir o seguinte, ele vai criar um objeto sabor, ele vai buscar lá no meu objeto sabores, esse se lembra daqueles sabores? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui os sabores, ó. Quando a gente fez a primeira requisição, ele carregou para dentro dos sabores todos os valores de que eu defini na minha classe sabores. Eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Essa minha classe sabor, que na verdade não é classe, é um enumerado, né? Que eu tenho esses sabores aqui, ó. Então, eu li isso aqui, vamos voltar lá. Voltar lá, ó. Aqui. Eu li todos os meus sabores que já foram carregados, né? Aqui, né? Eles foram carregados. Ele foi lá na... Agora, os sabores estão com todos os valores dos enumerados, que são esses valores aqui, ó. Doce, suave, seco, semi-seco. E quando chegou aqui embaixo, ó, aqui, ó, aqui no nosso HTML, quando ele faz esse livrar todos os sabores e joga para dentro desse sabor. E ele vai mostrar, na verdade, está dinâmico. Olha, quando você clica aqui, se eu selecionar o suave, ele vai deixar o suave. O que vai mostrar aqui é essa descrição. Só. Então, isso aqui é HTML. Só que é um HTML utilizando recursos do TimeLeaf, que é o template engine que a gente está utilizando dentro do nosso HTML. A gente está incorporando o nosso HTML com esse template engine. Se fosse em PHP, seria aqui uma interrogação, né? Então, é isso, né? Então, vocês vejam que a gente consegue automatizar tudo, né? Então, aqui, ó. Mostrei aqui na prática, aqui eu voltei para a minha transparência, tá? Mostrei aqui na prática como é que é feito isso. E agora os estilos, né? Como é que a gente implementa os estilos? Ó, aqui, ó, eu estou utilizando um repositório estilos, olha só que barato, olha. Eu importei aqui os meus estilos, lá no Produtos Controller, né? Importei ele. Aqui dentro, lá naquele mapeamento que eu faço, quando eu faço uma submissão, quando eu chamo Produtos barra novo, ele, além de carregar o meu enumerado sabor para dentro do objeto sabores, eu faço um find all. Olha só que barato, pessoal. Esses estilos aqui, quem é os estilos? É o meu repository, é aquela minha interface, que representa o quê? Está conectada com a minha tabela de estilos. Quando eu faço um find all, esse método find all é um método Spring Data, que, seguindo o padrão repository, ele me oferece o quê? Pesquisa todos os registros. Então, ele gera uma lista de estilos e joga para dentro de um objeto chamado estilos, que eu criei aqui em cima. Ó, interface estilos, objeto estilos. Então, esse estilos aqui está com todos os estilos. E agora, para poder jogar isso lá no HTML, olha só que coisa linda, olha. Eu só faço isso aqui, ó. Mesmo esqueminha dos sabores, tá vendo? Olha, mesmo esqueminha. Eu faço uma varredura na minha... Porque eu joguei tudo com objeto. Eu agora não estou... Aqui eu não estou trabalhando com banco de dados, aqui eu estou trabalhando com objeto. Aqui eu fiz uma carga, peguei todos os estilos, joguei para o meu objeto estilos. Aqui eu já estou lendo os meus objetos estilos. Então, quando eu clico nessa setinha aqui, ele está trazendo o quê? Uma lista que ele pegou lá no banco de dados e jogou para dentro de uma lista chamada estilos. Então, se eu selecionar limão aqui, ó, ele vai mostrar a descrição do limão. Aqui eu coloquei fixo tinto, mas na verdade está dinâmico também, tá? Ele vai mostrar o nome do estilo que eu selecionei. Viu como é que fica simples a gente implementar isso em HTML? Como é que fica fácil a gente implementar depois que a estrutura toda está pronta? E, por fim,
eu vou mostrar para vocês agora, né? Aqui eu explico direitinho, inclusive, se vocês clicarem com o botão direito e mandar fazer a depuração do código, vocês vão ver esses elementos sendo criados dinamicamente, tá? O material aqui eu mostro isso. Agora, por fim, as origens. A origem é o quê? É nacional ou internacional. Então, aqui eu estou usando o Radeon Button, não estou usando mais combo, né? Não estou usando combo. O combo eu estava usando aqui, ó. Tá vendo? Esse optional aqui é o estilo combo, tá? Agora, no caso do Radeon Button, é diferente. O tom de rádio, a gente faz isso aqui, ó. A gente vai criar, ó, dentro do HTML, ó, eu tenho aqui a origem, né? Origem, esse meu rótulo aqui, origem, ó. Origem, tá? Label, né? Origem. Aqui eu estou usando também um TH block, porque esse meu TH block, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou interagir o seguinte, essa é a minha origem, quais são as origens? Ele pegou lá no enumerado. Quais são os valores que eu tenho? Ele pegou isso aqui automaticamente, tá, gente? Ele monta isso aqui de forma dinâmica. Ele coloca os valores aqui, ó, nacional e internacional, de forma dinâmica. Tá? De maneira que, quando eu selecionar o cara, ele vai colocar a descrição que eu selecionei lá no meu enumerado, se é nacional ou se é internacional. Eu coloquei como padrão aqui nacional, só que ele está pegando de forma dinâmica também. Então, se eu quiser usar o Radeon Button, é só fazer isso aqui, ó, trabalhar desse jeitinho aqui. Então, vocês já sabem agora como criar um formulário a partir de uma tabela. No caso, produto aqui vai ser onde eu vou salvar o meu produto. Agora, o meu produto ele tem uma ligação com o estilo e tem dois campos, sabor e origem, que são campos do tipo enumerado. Tá? Que eu defino quais são os possíveis sabores que o meu produto vai ter e quais são as possíveis origens que o meu produto vai ser. Então, com isso, se você tiver que desenvolver isso, um projeto que tenha, porque na verdade a gente não cria nada, a gente só copia, né? Se amanhã ou depois você for criar uma tabela de clientes, você vai ter também atributos relacionados a clientes que têm essa mesma característica, é só copiar e colar, não tem que inventar, né? E fica tudo automatizado, fica muito legal. É só copiar essa rotina aqui, ó. Tá? Depois tem que olhar com calma, direitinho, para poder entender muito bem. Detalhe, olha, que eu estou usando aqui o jQuery, né? E aqui no jQuery, estou definindo aqui uma classe Radeon, tá vendo? Radeon Line. Isso aqui, na verdade, é Bootstrap, tá? Radeon Line. Bootstrap, que eu já comentei com vocês, né? Que é aquele espécie de frameworkzinho, né? Que torna possível a gente estilizar o nosso projeto com mais facilidade, né? O CSS já vem tudo pronto para a gente não tem muito esforço de programação, não tem que fazer nada na mão. Ele já traz isso pronto para a gente, tá? Beleza, aqui eu mostrei para vocês também, né, como é que você trabalha isso aqui, ó, dentro do HTML, fazendo uma depuração de código. E aí, tá aí, ó, a implementação desses três carinhas aqui. Tá? Então, avançamos um pouquinho mais, a gente está preparando o terreno para poder alimentar, informar os dados e depois clicar no botão salvar e jogar para dentro do produto essas informações. A gente está caminhando para isso, não vai demorar muito, a gente vai chegar lá. Tá bom? Bom, é isso. Deixa eu voltar para cá. Para não estender muito o vídeo, vou parar a gravação por aqui, mas a gente vai fazer um momentozinho aí de perguntas. Tá bom? Então, esse material vai estar disponível para depois vocês estudarem, e vocês precisam estudar, como também precisam praticar, porque senão vocês não vão aprender. Se não praticar, se vocês não pegarem tudo isso que eu estou passando para vocês, não tentarem implementar, vocês não vão conseguir aprender a desenvolver com essa tecnologia, Java, com Spring, né? Tem nada de novidade aqui, né? Você viu que eu estou usando HTML, estou usando banco de dados MySQL, né? É só uma forma de implementação, a tecnologia que a gente está implementando.
A gente, em Java, escreve um pouquinho mais para montar toda a estrutura, mas depois, para implementar, cara, porra, é uma mão na roda. Tá? Fica muito fácil, muito simples, muito seguro, é tudo muito automatizado. Mais uma vez, eu volto a dizer, por isso que as grandes empresas trabalham com Java. Por quê? Porque eles têm o sistema todo documentado, né? Beleza. Vamos parar aqui a gravação. E aí, é isso aí. Estudem, ok? Está me interrompendo a gravação aqui, pessoal, para a gente poder passar para o nosso próximo momento.